Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que mais uma vez Ele me proporciona de poder estar aqui e colocar-me à frente desse instrumento para trazer-vos mais uma mensagem. Queridos, louvo a Deus por este dia, dou graças a Deus pelo privilégio de poder estar vivo, desfrutar do dom da vida, que é o maior presente que Deus dá ao ser humano. Louvo a Deus pela minha filha, pela vida da minha filha. Somos felizes com Jesus. A Ele tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele tem cuidado de nós. Queridos, louvo a Deus e o engrandeço por essa tarde, por esse momento, por esse dia e por tudo que o Senhor tem sido na nossa vida. Eu quero nessa oportunidade vos convidar para lermos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. O assunto inserido no capítulo 12 do profeta Samuel, o versículo de número 15. Quem tem nos acompanhado nos vídeos anteriores a este, tem percebido que nós temos, já por algum momento, tomando o capítulo 12 de Samuel para as nossas mensagens. E hoje não será diferente. Porém, não estaremos abordando o caso de Davi. Não. O capítulo é vasto, os versículos são vastos, a mensagem nele é vasta. Glória a Deus. Capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, versículo 15, que nos diz assim: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Versículo 18, a parte A do versículo. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21, 22, 23, que diz assim: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, eles fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Amém. Glória a Deus. Esses versículos, nesses livros, nesses capítulos, que ora estaremos a meditar. Glória a Deus.
O capítulo 12 do profeta Samuel tem me chamado a atenção. Eu fico meditando nesse capítulo 12 do profeta Samuel. E tem muitas mensagens para compartilhar nesse capítulo, nesse assunto do rei Davi. E o versículo 15 que fizemos a leitura me chamou a atenção para tomá-lo por base e por alicerce dessa mensagem. Porque Deus, Ele é soberano. Ele faz tudo o que bem entender, o que bem achar que deve fazer. Ele não pede licença, Ele não pede permissão, porque Ele é Deus. Ele é dono de tudo, Ele é Senhor de tudo e de todos. E se tudo é dele, Ele não tem que pedir licença ou permissão para fazer, para falar. Não. Ele não pede licença para pegar o que é dele. Porque tudo é dele. Você é dele, eu sou dele, nós somos dele. O que temos é dele. As pessoas acham que são dono de si, que tudo que tem é seu, mas estão enganados. Nada trouxemos para esta vida, então não temos nada. O que temos, o que ganhamos, pertence a alguém. É de alguém. E esse alguém é Deus. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Nós não temos nada, nós somos apenas mordomos. E mais nada, irmão. Hoje estamos aqui, daqui a pouco, se Ele quiser, nós não estamos mais. E não levamos nada daquilo que temos. Não viemos, não retornaremos. E as pessoas vivem enganadas com respeito a Deus. As pessoas têm uma ideia errada de Deus, de quem é Deus. Porque o Deus que se apresenta para as pessoas, o Deus do qual as pessoas muito falam, é um Deus que Ele é somente amor. Só se conhece Deus como um Deus de amor, como um Deus amoroso. E quando falam que Deus é amor, logo se vem a ideia de que Deus é um Deus que aceita o pecado. Aceita a vida errada que se escolhe para andar, para viver. Porque a ideia de amor é a ideia de que quem ama
encobre os olhos para as coisas erradas daquele que ele ama. Tem até um ditado que diz que quem ama não vê defeito. Só que esse não ver defeito de quem ama não é no sentido de encobrir, mas é no sentido de nos aceitarmos e aceitar o nosso semelhante como um ser sujeito a defeitos. Mas a ideia que se dá de quem ama é que ele não vê defeito, não vê as coisas erradas que o cara faz, que o cara pratica, que o cara está vivendo. Essa é a ideia de amor para algumas pessoas. E biblicamente não é nesse sentido. Quando diz que o amor não vê defeito, não é nesse sentido. Não é da maneira como os crentes pensam. Amar é na hora de repreender, ele repreender. Amar é na hora de ver a pessoa fazendo coisa errada e repreender. E não encobrir, fingindo os olhos como que, fechando os olhos como se não estivesse vendo nada. Porque amar é não ver defeito. Então a ideia que se tem de Deus é que Ele é um Deus todo amor. E sendo amor, Ele não vê os nossos defeitos. Ou seja, Ele aceita tudo em nós. Ele nos aceita com tudo. O que somos, o que temos. E isso não é verdade. Esse não é um Deus santo, não é o Deus da palavra, da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele ama a pessoa, mas ele não ama o pecado. Então nós precisamos tirar essa ideia de dentro das igrejas, de cima dos nossos altares, das nossas pregações, das nossas mensagens, dos nossos hinos. Tem um hino que se canta no círculo de oração que diz que ele sabia que eu ia errar. Ele sabia que eu ia fracassar. Ele sabia que eu ia tropeçar. Mas mesmo assim ele me escolheu. Aí eu pergunto para você, irmão, para você, irmã, qual é a ideologia que esse hino passa para as pessoas? De que Deus é só amor, Ele é todo amor. Ele não é justiça. Ele não é vingança. Ele é só amor. Então canta-se esse hino e passa-se esse tipo de mensagem, dando a entender que ele, sabendo que eu era tudo isso e me escolhendo, eu posso continuar errando, eu posso continuar tropeçando, eu posso continuar falhando, que ele me aceita. Essa é a ideia que se passa quando se prega ou se canta. E não é verdade. Não é verdade isso aí. Se você pensar assim e crer dessa maneira e fazer, você vai morrer.
Porque quando Deus nos viu, Ele nos vê. Ele vê alguém. Lógico que Ele nos vê com nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos tropeços, e Ele nos escolhe para sermos perfeitos. Ele nos escolhe, não é para andar falhando, tropeçando, de maneira nenhuma. Ele sabia de tudo isso do ser humano. Deus sabe que o ser humano, ele é tudo isso. Ele é sujeito a falhar, aos defeitos, aos tropeços, mas Ele nos chamou, nos escolheu para nos endireitarmos, para virmos a sermos perfeitos. Então não se engane com Deus, com esse Deus da Bíblia, com esse Deus santo e poderoso. E não pense que Ele aceita as tuas fraquezas, Ele aceita os teus tropeços, Ele aceita os teus defeitos. Não. Não se engane, irmão. Ele aceita o ser humano, sujeito aos seus defeitos, às falhas, mas isso não nos dá direito a andar falhando, a andarmos tropeçando, a andar praticando defeitos. Não. Não se engane, irmão. Deus, Ele é santo, nos chamou para sermos santos. Ele é perfeito e nos chamou para sermos perfeitos, como Ele nos fez. Deus nos fez perfeito. Deus nos fez reto. O homem foi que se entortou. O homem foi que escolheu andar nos seus defeitos. Mas Deus não fez o homem cheio de defeito. Deus fez o homem reto. Mas na busca pelas invenções da vida, o homem veio assim entortando, perdendo totalmente a perfeição que Deus lhe fez. Deus, quando Ele chamou Abraão, Deus, quando chama Abraão, irmão, lá em Gênesis, no capítulo 17, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Então não nos enganemos com respeito a Deus. Não achemos que Deus é conivente, complacente com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os nossos tropeços. Não. Mas Deus, Ele quer que nós reconheçamos os nossos momentos de defeito, de fraqueza, de tropeços que venhamos a tropeçar, a cometer, nos arrependamos, peçamos perdão a Ele e busquemos a nos endireitar, a nos aperfeiçoar. Viu? Porque Deus, irmão, Ele é o mesmo. Ele não mudou. As
pessoas mudaram a imagem de Deus. Os pregadores, os pastores, os líderes de igrejas é quem estão mudando o caráter, a imagem, até mesmo a santidade desse Deus que a Bíblia descreve. De um Deus zeloso, de um Deus santo, de um Deus cujo fogo vai à sua frente. Viu? São eles que estão mudando, porque eles querem apresentar para as pessoas um Deus que aceita as pessoas com tudo o que ela é. E não exige que elas deixem nada daquilo que elas são. Porque Ele é amor. E nisso é que nós vemos as pessoas não querer compromisso com Deus. Não querer compromisso com santidade, com obedecer a palavra de Deus daquilo que ela quer, que ela exige de nós. Não aceitar repreensão, porque Deus é amor. E tem uns que até diz que Deus é pai e Ele não é padrasto. Querendo dizer que se Ele é pai, Ele ama seus filhos. E o padrasto, ele não é pai, por isso que ele não ama os filhos. Porque a imagem que se tem é de um Deus amoroso. Tão somente amoroso que aceita o homem e a mulher com seus defeitos, praticando os seus defeitos. Mas nisso é que vão se enganando e enganando uns aos outros. O Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele é um Deus que Ele não tem o culpado por inocente, porque Ele é amor. Ele é amor, então Ele não vai punir o pecado, nem o pecador. Está enganado, irmão. Está totalmente enganado. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E até sua justiça é baseada no amor. E quando Ele pune o pecador e o pecado, isso também é obra do seu amor. E o versículo que eu li aqui, que me chamou a atenção para essa mensagem, foi a sentença desse Deus de amor sobre Davi, por causa do seu pecado e do que este pecado trouxe para Israel, para o nome de Deus. Então a sentença tinha que ser executada. Porque o pecado, todos tomaram conhecimento do pecado de Davi. Então nada mais justo do que também tomarem conhecimento da sentença sobre esse pecado, da consequência que esse pecado
trouxe. Tomaram conhecimento do pecado, do fato, e também tomaram conhecimento do que Deus fez por causa desse pecado. E a sentença foi a morte da criança. A criança que foi fruto do pecado. Vai questionar a Deus aqui, irmão? Vai se perguntar a Deus o que a criança tinha a ver com isso? Qual foi a culpa da criança em vir ao mundo? Vai se questionar a Deus, irmão? Não tem como. Ele é Deus, ele faz tudo aquilo que ele quer. E nada ele faz com injustiça. A criança era dele e ele achou por bem tomar para ele. Foi isso que Deus fez, irmão. Ele tomou a criança de Davi para ele. Se Davi já passou a amar aquela criança, Deus o tomou. Pegou para ele. Quem vai questionar a Deus se até nossos filhos pertencem a Deus? Os nossos filhos é dele, pertence a ele. O fato de nós gerarmos, até o nós gerarmos, pertence a Deus. Foi ele que deu ao homem e à mulher e ao homem, de ao se unirem, poder gerarem uma criança. Mas a vida quem deu, foi Deus. O homem se deita lá com a mulher, tem a cúpula com a mulher. Mas eles não deram vida àquela criança. Porque a vida já estava no homem e na mulher. Quando eles se juntam, se unem, então nasce aquela criança. Mas quem fez isso? Foi Deus. O homem e a mulher é apenas o elemento, o veículo, por onde essa vida vem ao mundo. Mas a vida quem dá é Deus. Então é dele, pertence a ele. Então se ele achar por bem de tirar a criança, ele tira. Se ele achar por bem de tirar a minha vida, ele tira, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele é Senhor de tudo e de todos. E para isso ele não pede permissão, ele não pede licença, ele não quer saber se vamos ficar tristes, vamos ficar magoados, se vamos ficar chorosos. Não, irmão. Ele faz tudo o que quer. Ele é soberano, nós só temos que aceitar. E entender que ele é Senhor de tudo, que nós não temos nada. Foi num ato de pecado que essa criança foi gerada? Foi. A criança teve culpa de alguma coisa? Não. Não teve culpa de nada. De ter sido gerada, de ter nascido, de ter vindo ao mundo. Mas Deus achou por bem pegar para ele. É dele. É dele. Ele achou por bem pegar. Aí Natan disse, a criança vai morrer. Tu não vai ter essa criança. Tu não vai criá-la.
Uma mulher que ela sofre um estupro, ela não tem o direito de abortar. Não tem, irmão. Ela não tem esse direito, ela não tem esse poder. Ela está matando. Ela está tirando a vida de uma criança, de um ser humano. Se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. Ah, mas foi ato de um estupro. Não importa. Você não tem o direito sobre a vida. Só Deus tem. Você não tem o direito para tirar a vida de ninguém. Só Deus tem esse direito. Porque tudo é dele. Você é um assassino, uma assassina se fizer isso. A justiça libera, e quem é a justiça? Que poder tem ele sobre a vida de alguém? O que a justiça vai fazer é apenas te dar o aval deles, para você matar alguém, na certeza de que eles não vão te prender, porque você fez isso com o aval da justiça. Só que Deus não te deu esse aval. Deus não te deu esse poder para você matar, tirar a vida de ninguém. Só Deus tem esse poder. E Deus fez isso aqui, tomando para ele a criança. Deus feriu a criança com uma doença. Olha o trabalhar de Deus, irmão. Ele poderia, ele tem esse poder, de imediato fazer com que a criança morresse, instantaneamente, subitamente. Mas não. O trabalhar de Deus, irmão, a gente não entende de imediato. Eu fiquei analisando esse versículo do trabalhar de Deus. Que quando o profeta saiu da presença de Davi, da casa de Davi, e foi para a sua casa, Deus feriu aquela criança. E a criança adoeceu. Com aquilo que Deus feriu a criança veio adoecer. Eu fico a pensar que nesse período de doença é um momento que a pessoa tem para refletir sobre a vida, sobre a morte. É um período que se tem para pensar em tudo o que fez, na vida que viveu e como viveu. E se preparar para a vida após morte, se vier a morrer. E Davi, ele fez isso. Quando a criança adoece, Davi entrou em uma amargura de espírito. Davi entrou em uma dor
de alma. Quando ele viu a criança doente, e ele sabia quem a tinha ferido, quem a tinha feito adoecer, e a razão, o porquê, o motivo que aquela criança adoeceu, Davi sabia de tudo isso. Que ele se deu pela criança. Ele se entregou em luto, em jejum. Ele se entrou em um momento, em um período de angústia pela criança. Porque ele sabia que ele foi o causador de que aquela criança estava enferma, estava doente por causa do pecado que ele cometeu. Dele ter gerado aquela criança num pecado, num ato de pecado, num ato fora da vontade e do agrado de Deus no que diz respeito ao sexo dentro do casamento. Então Davi sabia. Então ele se deu a Deus pela criança. Ele se entregou a Deus pela criança. E isso, irmão, por 7 dias, ele entrou num estado de humilhação diante de Deus. E eu tenho certeza que ele sabia que Deus não muda. Que quando ele fala em fazer algo, ele faz. O que Deus queria era ver a humilhação, o quebrantamento de Davi. E ele deu prova realmente de que a confissão dele a Natã, quando ele disse: pequei contra o Senhor, após ser repreendido, ele realmente fez aquilo arrependido. Porque se fosse outro, sabendo que o pecado dele originou a morte de uma criança, e quem tinha falado que ia fazer isso foi o próprio Deus, ele não se preocuparia em orar, ele não ia se preocupar em jejuar, ele não ia se preocupar em entrar em um estado de humilhação. Mas ele não se conformou. Ele sentiu o pecado dele contra Deus em sua própria carne. Mas Deus estava decidido a fazer o que ele falou que ia fazer. Que a criança ia morrer. Ele é Senhor absoluto, irmão. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos.
Viu? E ele já estava decidido. Ele deu tempo para Davi, durante a doença da criança, refletir, se humilhar. Com certeza todo mundo tomou conhecimento da doença da criança, do porquê que a criança estava doente, quem tinha feito a criança adoecer. Porque Deus falou que ia fazer isso debaixo do sol. Que todo mundo iria ficar sabendo. Para que temam. Para que saiba que todo pecado tem uma consequência drástica, grave, se não se arrepender. E o pecado não ficará impune. O pecado não ficará impune. Viu? Deus não trata o pecado como que se ele não existisse. Deus não trata o pecador como que se ele não pecou. Deus não deixa o pecado encoberto. Tomar o conhecimento. Para que haja temor. É o que diz Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 20. Que aos que pecarem, repreende na presença de todos, para que haja temor nos demais. Tomar o conhecimento do pecado de Davi, do que Davi fez. Tomar o conhecimento da sentença contra o pecado que Davi cometeu. Deus, irmão, não se engane com Deus. Não leve em conta que Ele é apenas amor. E não entenda esse ser amor como aquele que encobre o teu pecado, que finge que você não cometeu o pecado, tendo cometido, e que não te tratará com justiça. Não se engane. A Ele pertence a vingança. A Ele pertence a ira. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com o pecado. Os crentes estão brincando com o pecado. E com o pecado não se brinca. Porque uma hora ele te pega. E você cai. Ele te derruba. E a sentença de Deus vem. A sentença de Deus sobre o pecado vem. Ele pune o pecador e pune o pecado. Viu? Não brinque, irmão. Não leve a vida de crente de qualquer maneira. Não despreze as coisas santas de Deus. Deus não é de brincadeira, irmão. E Ele não aceita brincadeira.
Temamos a esse Deus. Respeitemos a esse Deus. Amar hoje tem sido um sinônimo de encobrir os defeitos e os erros, as falhas, os tropeços um dos outros. A prova de amor hoje na igreja, que os crentes, as crentes, pregam, é que quem ama encobre o pecado, não denuncia, não revela. Quem ama finge que não vê o pecado. Amar entre os crentes, amar no meio evangélico hoje é isso. E é essa imagem que tem de Deus, que Deus é assim, que Ele nos aceita com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os nossos tropeços. Ele nos aceita assim. Não, irmão. Está enganado. Se você crê nesse tipo de pregação, você está enganado com respeito a Deus. Viu? Ele nos aceita. Ele nos aceita na possibilidade dessas fraquezas, mas não em praticá-las e cometê-las. Viu? Ele nos aceita como homens e mulheres sujeitos a falha, a fraqueza, a defeito, mas Ele não aceita nossas falhas, nossos defeitos, nem nossas fraquezas. Ele nos aceita como pessoa sujeita a pecar, mas Ele não aceita os nossos pecados. Estão torcendo as coisas com respeito a esse Deus Santo, que os crentes hoje já não têm mais temor de Deus, já não temem mais a Deus. Porque Deus é amor. Deus é Pai. Mas Davi aqui, irmão, ele viu a justiça de Deus. Viu? Por mais que ele tomou conhecimento que a mensagem do profeta foi dura, de que a criança iria morrer, ele lutou num processo de humilhação aos pés de Deus, mas Deus não mudou, Deus não muda. Ele é justiça. Viu? Se Ele diz que vai para o inferno, todos quanto não obedecer a sua palavra, tenha certeza que vai, irmão. Se Deus diz que vai para o inferno, todos quanto não creem em Jesus, vai para o inferno. Não duvide disso. Não creia nesses pregadores, nessas pregações que diz que Deus é amor e que Ele te aceita com todos os teus defeitos, dando a entender que você não precisa deixar os defeitos, nem as falhas, nem as fraquezas, nem os teus tropeços, porque Ele te aceita assim mesmo. Não creia, que você vai ter uma surpresa. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, no versículo de número 24, 1 Timóteo 5, 24, diz que o pecado de alguns
de alguns homens são manifestados precedendo o juízo. Viu? O juízo precede já de antemão o pecado de uma pessoa. Em alguns, manifestam-se depois. Viu? O pecado manifesta precedendo já o juízo. A morte da criança aqui de Davi foi o juízo sobre o pecado que ele cometeu de adultério. Viu? De adultério e homicídio. Adultério seguido de homicídio. O pecado de Davi. Só que foi manifestado perante todo Israel debaixo do sol, precedendo o juízo, a morte da criança. A morte da criança foi o juízo de Deus sobre o pecado que Davi cometeu. Viu? Davi pagou na sua vida, e o pecado que ele cometeu, ele pagou também pelo pecado que ele cometeu. A espada foi sobre a família de Davi, a casa de Davi. Outros deitaram sobre as mulheres de Davi. Viu? Aquilo que Davi fez contra Urias, fizeram contra ele, com as suas mulheres. Deus não deixa o pecador, irmão, nem o pecado sem punição. Viu? Se o juízo sobre o teu pecado não se manifestou, mas ele vem. Viu? Ele vem. Tenha certeza disso. Viu? Deus não deixa o pecado encoberto, não, irmão. Deus não deixa o pecado escondido como você pensa, não. Deus não encobre, Deus não esconde pecado não confessado, não deixado. Viu? Deus faz com que o pecado que está encoberto, não confessado, seja manifestado, precedendo o juízo. Viu? Ele tem o poder sobre a vida, ele tem o poder sobre a morte. No cântico de Ana, quando ela louvava a Deus por ter lhe dado um filho, Samuel, sendo velha, estéril, viu? Passando humilhação, viu? Ana tinha um problema, não podia dar filho a seu marido. Não se tratava nem de velhice, era de esterilidade. Esterilidade. Ela era estéril. Mas quando Deus lhe deu um filho, ela louvou a Deus. Ela glorificou a Deus. E no cântico dela, ela dizia
que o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ana cantou dizendo isso de Deus. Ele é quem tem o poder de tirar a vida. E Ele é que tem o poder de dar a vida. Ele dá a vida e Ele tira. Ele tira a vida e Ele torna a dar. É aquilo que eu disse. Nossos filhos são de Deus. Nós não lhes demos a vida. Nós fomos o canal que lhes permitimos, pela união do homem com a mulher, não de dois homens, nem de duas mulheres, é de um homem, de uma mulher e de um homem. Permitimos eles vir a esse mundo. Mas a vida já está no homem e na mulher. Quando eles se unem em cúpula, aí eles trazem a esse mundo a criança, mas ela já tinha vida. E quem dá a vida? É Deus. Então é dele. Então ele achou por bem tirar o filho de Davi. Porque ele é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Ele tem esse poder. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e o assentou sobre eles, sobre esse alicerce, o mundo. Então tudo é dele. Ele é o arquiteto, o construtor, o engenheiro. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo pertence a ele. Então ele tira a vida, se assim ele achar por bem. E ele tirou a vida do filho de Davi, como uma sentença sobre um pecado que ele cometeu. O teu pecado, o meu pecado, não confessado, confessado, mas não deixado, deixado, mas sem confessar, vai ter a sua sentença. Se não precedeu agora, manifestando o juiz agora, depois vai se manifestar. Nada ficará encoberto aos olhos do Senhor, irmão. E ele não tomará o culpado por inocente. E nem o inocente por culpado. Mas ele é amor, mas também ele é justiça, e a sua justiça é baseada no seu amor. Quando ele fazia aquilo com Davi, matando seu filho, foi por amar a Davi. Foi amando a Davi. Para que Davi viesse a se arrepender. Ele viesse sempre a refletir naquilo que aconteceu. Para que ele viesse a se humilhar aos pés do Senhor. A se quebrar aos pés do Senhor. Coisa nos acontece, irmão, por causa dos nossos pecados, que queremos às vezes ficar com raiva, desgostosos,
Queremos deixar, abandonar a igreja, abandonar a fé, porque não entendemos que isso é uma ação também do amor de Deus. Não pense que o amor de Deus está em encobrir o teu pecado, esconder o teu pecado. Não! Se algum irmão, alguma irmã sabe do teu pecado e não lança em teu rosto, ele não te ama. Se o pastor sabe da vida de pecado que tu vive, que tu anda, e ele não denuncia o teu pecado, é porque ele não te ama. Ele não te ama. Porque o pecado, quando não denunciado, mas protegido pelo que pecou e por aqueles que tomaram conhecimento, a pessoa nunca irá se envergonhar do pecado que cometeu. Não se envergonhando, não se entristece. Não se entristecendo, não confessa. Não se arrepende. Não se arrependendo, ele não confessa. E o que os crentes querem hoje nas igrejas é isso. É de pessoas que protejam o seu pecado. Que lhe proteja da vida de pecado que eles vivem contra a palavra de Deus, contra a doutrina, contra a santidade de Deus nas igrejas. São esses os tipos de crente que os crentes procuram para proteger a eles e a seu pecado, não denunciando, não falando do seu pecado. E a igreja está cheia desse tipo de gente. Protege um ao outro. Eles não te amam. Não, irmão. Isso não é prova de amor. Isso não é prova de amor. Ser cúmplice no pecado do irmão ou da irmã, isso não é amar. Isso não é amar. Isso não é prova de quem ama. Quem ama, ele não encobre o pecado. Porque é denunciando o pecado que a pessoa vem a se envergonhar. Se envergonhando do pecado que está cometendo, da vida pecaminosa que está vivendo na igreja, a pessoa vem a se entristecer. Se entristecendo do pecado, ele se arrepende. Arrependendo, ele confessa. Aí alcança a misericórdia de Deus. A tristeza produz o arrependimento, irmão. Mas só se entristece quem é envergonhado. Enquanto a pessoa fica rindo, apertando a mão, abraçando quem anda errado, quem anda no pecado, quem anda na vida de vaidade na igreja, ele nunca vai se arrepender. Porque ele nunca vai se envergonhar. Pode observar, irmão. Quando somos envergonhados de alguma coisa, logo nós ficamos tristes. Porque a vergonha produz a tristeza. A tristeza produz arrependimento. E o arrependimento produz a confissão. Mas o que se quer hoje na igreja é pessoas que fingem que não está vendo o pecado, a vaidade, o mundanismo, a sensualidade, a carnalidade, um do outro. Mas que haja como que se tudo vai bem, tudo está bem, e assim Deus tem se agradado. Mas o juízo sobre todo o pecado, ele vem, irmão. E vem sem misericórdia.
O juízo vem sem misericórdia, irmão. Viu? Sem misericórdia. O rei Herodes Agripa I, no livro de Atos que nós lemos, ele deu um discurso muito eloquente. Olha, eu acredito que o discurso do rei Agripa I foi muito eloquente. Viu? Aqui ele é neto do rei Herodes o Grande. Ele deu um discurso eloquente. Viu? Que deixou a multidão boquiaberta com aquilo que ele falou. Com aquilo que ele falou. Viu? O que ele discursou foi tão eloquente que a multidão o considerou Deus. A multidão, ouvindo aquele homem no seu discursar, aplaudiu, dizendo que era a voz de Deus e não de homem. Ouvindo isso, em vez dele cair do rosto por terra, se humilhar e tributar a Deus glória e honra, ele tomou aquilo para si. Ele inchou. Ele ficou cheio de si, cheio do saber. Na hora, irmão, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, aqui fala do Senhor na teofania, onde ele aparecia por meio do seu anjo, feriu Herodes Agripa I na frente de todo mundo, irmão. Viu? O anjo do Senhor o feriu. O Senhor o feriu, o matou. Irmão, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Deus que matou a criança, ferindo aí, fazendo com que ela adoecesse, por causa do pecado de Davi. É o mesmo Deus que feriu o rei Herodes Agripa I, que veio a morrer, comido de bicho. Com certeza ele também adoeceu com esses bichos pelo corpo, comendo vivo, e veio a morrer. Não brinque com Deus achando que o Deus do Novo Testamento não é o Deus do Antigo Testamento. Não pense que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo e o do Novo Testamento é um Deus de amor. Não pense que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que não encobria o pecado e que o Deus do Novo Testamento ele encobre o pecado. Não se engane com isso, irmão. É o mesmo Deus. Ele não encobre pecado de ninguém, irmão. Viu? Não brinque com Deus. Tome cuidado com a vida de crente, com as coisas de Deus. Viu? Com o que você está sendo como crente para a sociedade, lá no trabalho, na escola, na rua, no ônibus, na igreja. Cuidado para o juízo de Deus não preceder o teu pecado. Não brinque com Deus. Ele é o mesmo Deus
Ele é o mesmo Senhor. Não mude a personalidade desse Deus santo, santo e santo. Achando que amar, que ser amor, que amor é encobrir o pecado. É te aceitar com teus defeitos, te aceitar com tuas fraquezas, com teus tropeços, com tuas falhas. Não. Não pense assim de Deus, não. Viu? Ele te aceita, mas Ele quer que você tire tudo isso, deixe tudo isso e seja perfeito. Esforce para ser perfeito. E temos que ser perfeito. Viu? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde. Que venhamos a entender a Deus como um Deus de amor. Não porque Ele encobre. Não porque Ele nos aceita pecando, falhando, fracassando, tropeçando. Não. Não se engane pensando isso de Deus. Mas Ele é santo, santo, santo e sempre será santo. Viu? Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Nos chamou como pecador, mas não para andar pecando. Viu? A nossa condição de pecador, porém somos remidos. Não quer dizer que nós temos que andar pecando. Falho, andar falhando. Fraco, andar praticando fraquezas. De tropeço, andar tropeçando. Não. Somos pessoas cheias de defeito. Temos que tirar os defeitos. Nós somos sujeitos a praticar os defeitos. Mas não quer dizer que nós temos que nos conformar em ter nossos defeitos. Não. Deus não chamou crente com defeito para continuar com defeito. Não. Nos chamou cheios de defeito para sermos perfeitos. Para sermos perfeitos como Ele. Não se engane, irmão. Te converta. Deixa Jesus te moldar para que você venha aparecer com Ele. Porque essa é a vontade de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.